Hoje o nosso papo é sobre um filme que questiona tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre família. Esquece os laços de sangue, esse filme é a prova de que a família não é um destino, é uma escolha. E de que o afeto é um ato de coragem. Fala galera do bem, e é isso! Segunda vez que a gente fala sobre produções nacionais só essa semana, coisa boa, né? Em Os Donos do Jogo, tem vídeo aqui falando sobre ele, a gente falou sobre a máfia brasileira, cheia de ambição, cheia de adrenalina e tal. Já o filme de hoje é exatamente o oposto, é a verdadeira poesia em movimento. A gente está falando de O Filho de Mil Homens, a adaptação do Daniel Rezende para o aclamado romance do Walter Hugo Mãe, que desembarcou na Netflix aí essa semana para tirar a gente da zona de conforto. Para quem não sabe, o Daniel Rezende foi o cara responsável pela montagem do Cidade de Deus e também pela direção do Bingo. Mas se tu pensou naqueles dramas tradicionais, sabe, tá no caminho completamente errado. A provocação central que a gente faz é a seguinte: o que é mais difícil no cinema brasileiro dos dias de hoje? Fazer uma série de máfia, né, em escala global, ou fazer um filme lento, contemplativo, sobre paixão, sobre amor, sobre a gentileza? Eu me arrisco em dizer que é a segunda opção. O Filho de Mil Homens é uma obra que se impõe pela delicadeza. É um cinema que não grita, sabe? Ele sussurra. E aí, nesse sussurro, ele força a gente a encarar os vazios e o desejo mais primal de todos nós, que é o desejo de pertencer. O grande desafio aí do Daniel Rezende era exatamente adaptar, né, a prosa poética do Walter Hugo Mãe. E quem lê o livro já sabe, né, o texto desse autor português é pura filosofia, sabe? É muito mais filosofia, na verdade, do que narrativa linear. É quase inadaptável. E aqui está o primeiro acerto do Rezende. Ele não tentou levar a coisa ao pé da letra, sabe? Ele foi fiel ao espírito do livro. E a essência do filme é exatamente a jornada do Crisóstomo, que é vivido pelo Rodrigo Santoro, que é um pescador super solitário ali, que aos 40 anos de idade sente o peso da ausência de um filho. E aí a solução que ele achou não foi procurar uma esposa, foi inventar uma família. Ele aí saiu catando ali, acolheu um órfão, né, chamado Camilo, e a reboque vieram a Isaura e o Antonino, que são dois seres completamente marginalizados que estavam fugindo ali das próprias dores. E a partir daí o filme vira um conto de fadas existencial, sabe? Não tem spoiler, não vou te dar spoiler nenhum. Não é um drama social, sabe, focado na miséria, é uma meditação, na verdade, sobre a nossa capacidade de encontrar o amor exatamente onde a sociedade rejeita. E é isso. O Walter Hugo Mãe ambientou a história dele na Vila Costeira de Portugal, uma vilazinha pequenininha, lá não estou lembrado do nome agora. O Rezende fez uma troca de geografia assim brilhante. Ele trouxe a história aqui para o Nordeste brasileiro e as gravações rolaram em Búzios, né, no Rio de Janeiro, e na Chapada Diamantina, na Bahia. E essa mudança não foi só de cenário, foi de textura, sabe? O mar, ele se tornou o grande personagem, selvagem, melancólico, e o cenário litorâneo, na verdade, acabou reforçando o isolamento do Crisóstomo. A brasilidade inseriu esse toque sabe, de misticismo, de crenças populares e acabou enriquecendo o drama sem perder a sutileza original. Ele não mexeu nisso aí. E esse bolo, galera, ainda veio com a melhor cereja que podia existir na face da Terra. A narração da Zezé Mota, sabe? A voz dela é o guia, é o cordão poético que amarra o filme e substitui todo aquele lirismo, né, do texto literário, e a gente sai dali com a alma lavada, porque a obra foi transportada pela voz dessa mulher excepcional. Se no vídeo sobre Os Donos do Jogo a gente discutiu a virada né, da atuação mesmo para o streaming, aqui a gente discute exatamente a virada do tipo de personagem que o Brasil está pronto para abraçar. O Rodrigo Santoro, ele entrega talvez aqui, eu me arrisco em dizer, a performance mais silenciosa e mais profunda da carreira dele. O cara se desfaz daquela imagem de galanzão internacional para viver um homem guiado pela escuta e pela empatia. E o Santoro interpreta esse homem como um indivíduo livre de códigos sociais, completamente zerado. É o oposto do machismo tradicional. E segundo o próprio Daniel Rezende, eles queriam criar exatamente uma nova referência do masculino, bem distante do Rambo, do Rock, enfim, todas essas, né, esses estereótipos que a gente já tem. E o Santoro usa a meditação para incorporar o personagem. A gente vê isso na tela, a gente chega a sentir isso aí. A força do Crisóstomo não está na imposição, mas na luminosidade da presença. Ele tem exatamente os olhos de quem realmente quer enxergar o outro. É um exercício de gentileza que no cinema demanda uma atuação de
contenção assim raríssima. E é aqui que o Papo no Set precisa analisar o Star Power, sabe? E o dinheiro por trás dessa delicadeza toda. Não se enganem, meus amigos e minhas amigas, porque um filme com essa pegada introspectiva, ambientado em paisagens grandiosas do Nordeste, com uma qualidade técnica que a gente vê ali, só se sustenta mesmo com um budget bem robusto. A Netflix realmente está, de fato, investindo pesado aí em cinema autoral e de prestígio, não só em blockbusters. E a presença do Santoro, né, que escolheu esse projeto logo depois de grandes produções que ele fez aí pelo mundo afora, e do Johnny Massaro também, né, que consolida o status de ator camaleônico dele, injeta a grife de um cinema brasileiro adulto e bastante sofisticado. A contratação desses nomes não é só pelo talento, é sobre validar a história como um produto de status, capaz de atrair um público global para um drama que lida com o que é mais íntimo e mais local. E claro que a gente tem a força do elenco de apoio, que reforça o título do filme. O Johnny Massaro, né, como a gente já falou, que está vivendo o Antonino, a Rebeca Jamir, que vive a Isaura, e uma breve, mas marcante participação da Juliana Caldas. E tudo isso aí alterna entre o humor ácido, o drama, com uma naturalidade que a gente adora, né? A gente se amarra. Eles são os pilares dessa família inventada que, quando está junta, prova que o afeto é a única moeda de troca que realmente vale a pena investir, cultivar e tal. Aí chega a hora da gente falar sobre aquele elefante sentado na sala, é o ponto que vai gerar a maior quantidade de hater. O ritmo. O Filho de Mil Homens é um filme lento? O Filho de Mil Homens é um filme lento, com certeza. É arrastado. A primeira hora do filme ela parece uma coleção de contos que foi dividida ali em capítulos que vão apresentando as feridas de cada personagem ali na base do conta-gotas e tal. E isso pode ser um problema para o espectador do streaming, sabe? Aquele que é acostumado a ritmo, aquela recompensa imediata e tal. Esse filme exige paciência. Com certeza exige paciência. Mas a galera do Papo no Set entende perfeitamente. Essa lentidão, na verdade, ela é a substância. A gente não constrói laços emocionais complexos na velocidade de um trailer, galera. Isso aí com certeza não. O filme precisa de um tempo para respirar, para que a fotografia belíssima do Azul Serra e a trilha sonora atmosférica, super envolvente do Fábio Góes preencham todos esses vazios. A gente tem que ir sentindo cada gota dessas que está pingando ali. Aqueles que chamam de estética sobre substância estão, na minha opinião, perdendo a oportunidade de se conectar com a estrutura de toda essa história. A segunda metade do filme, por exemplo, ela acaba compensando, porque ela converge todas essas narrativas para um clímax emocional super potente. É um conto de fadas que faz valer essa paciência toda que a gente tem que ter. Felizes daqueles que têm essa paciência toda, sabe? No fim das contas, a obra acaba lembrando a gente de que a família, o amor e o pertencimento não são dados, eles são escolhidos. E essa escolha, muitas vezes, é um ato de coragem em tempos tão individualistas aí, né? A coisa tá meio cada um por si, né? A gente está precisando olhar um pouquinho mais para dentro de nós mesmos, né? E o Filho de Mil Homens é um marco, exatamente porque no meio do caos e da velocidade do streaming, ele tem a coragem de pedir para você parar, respirar e sentir. Galera, é um abraço em forma de cinema. Você não pode se recusar a participar disso aí, sabe? E eu queria saber a tua opinião, se você já assistiu isso aí. A delicadeza do Crisóstomo foi suficiente para justificar esse ritmo tão lento do filme? Pô, deixa o teu comentário aqui embaixo, eu vou adorar saber. E a gente se vê no próximo set. Corta!